Fala, Render People! Tudo bom? Hoje temos mais um episódio de Abre a Cena Under. E qual é a cena da vez? Qual é a boa? Qual é a boa? Gente, uma galera me pergunta sobre a Iceland Cabin. Sabe aquela cabana lá do meio daquelas pedregulho, tudo lá? Então, essa cena eu adorei fazer. Foi a primeira que eu utilizei as texturas da Quixel. Então, eu vou falar sobre ela. Eu vou compartilhar a tela contigo agora. Essa aqui, essa cabana aqui, como eu disse, ó. E o que a galera ficou mais impressionada foi a qualidade dessas pedras. Como que eu coloquei tanta pedrinha aqui no chão, querido? Essas texturas e tal. E todo o mood dela, eu acho, né? Que ela tá legal. Os detalhes, enfim, da cabana e tudo mais. E como que isso aqui foi feito? O que é pós-produção? O que é 3D? O que é Photoshop? Ela tá muito pesada, demorou muito para renderizar. Enfim, foram perguntas que me fizeram, né? No Instagram, quando eu postei. Isso aqui tá no meu Behance. Se você não segue ainda, não me segue ainda no Behance, fique à vontade, por favor. É só entrar lá e procurar André Alencar. André Alencar, sou eu mesmo. Posto toda semana várias cenas que eu faço lá. Inclusive eu vou te falar o seguinte: se você gosta dessa série Abre a Cena Under, vai lá e digita aí nos comentários Abre a Cena Under e me diz qual dessas cenas. É só você entrar aqui no meu Behance, ó, behance.net/AnderAlencar, ver qual cena dessas você gostaria que eu abrisse aqui pra você, aqui no canal, e explicasse como foi que eu fiz ela, como foi cada material, a composição, de onde veio a ideia, enfim, eu vou desmiuçar ela todinha pra você poder se alimentar de 3D, tá bom, gente? Vamos lá! E por onde a gente começa? Pelo começo! Dá-lhe pau! Então, gente, a ideia que eu tinha era realmente fazer uma cabana que eu pudesse colocar ela em vários lugares, tá? Como você se me segue, você já vai ver que eu coloquei ela, por exemplo, aqui nesse Iceland. Eu fiz ela no field, no campo. Então aqui no meio de uma plantação com essa cerca e tal. Onde mais eu coloquei ela? Na floresta. Tem aqui, ó, floresta. Toda a vida a mesma cabana, tá? E como é que eu fiz essa cabana? Eu modelei ela, sim, eu desenhei ela à mão. Eu não tenho mais os rascunhos aqui porque eu joguei fora. Mas eu projetei ela, desenhei ela à mão, bonitinha. Fui no 3D Studio Max, construí as madeirinhas por madeirinhas e fui modelando ela. E quando eu achei que ela estava interessante e com os compartimentos devidamente já feitos ali dentro, a gente tem uma suíte, tem um banheirinho, tem uma cozinha. E daí o que acontece? Inclusive, é uma das cenas que eu quero fazer. As próximas aí são as cenas internas dessa cabana. Inclusive, me pediram isso também. Eu vou fazer assim que tiver um tempinho, tá? Mas vamos lá, voltando à cena específica. Essa aqui, tá? Como é que foi feita? Primeiro de tudo, eu vou falar, acho que da iluminação. Eu queria um clima nublado. E como referência, eu utilizei isso aqui, ó. Eu vou te mostrar as minhas referências, tá? Ó, tô compartilhando a tela aqui contigo. E as referências que eu tinha pego na internet era isso aqui, ó. Um chão rochoso. Aqui até tem bastante verde. Por quê? Porque tem bastante verde, né? E por que a minha não tem? Porque a minha eu queria que fosse mais perto da praia. Eu queria que fosse quase que lá na areia da praia. E eu vou mostrar outras referências que tem isso. Mas esse céu meio nublado, isso era importante ter. Como eu disse, esse chão aqui com mais pedras, bastante brilhantes e tal. Esse céu com nuvens. Essa barreira aqui de montanhas que geralmente a gente vê, né? Esse mar revolto. Essa imagem tá bem baixa, mas tem até um pouco de fumaça que eu acabei não colocando na cena. Aqui novamente, ó, um chão, piso com bastante pedras. Olha só como é que é mais perto da praia mesmo. Tem essas áreas todas aqui com bastante pedras, tá? É isso que eu buscava novamente aqui mais uma vez, só que com mais esse clima aqui nublado, tá? Então, para iluminar essa cena, o que eu fiz foi
foi criar aqui um HDRI na iluminação aqui dentro da cena. E eu utilizei um HDRI nublado mesmo, tá? É esse aqui, ó. Eu vou até copiar ele pra cá, pra gente poder abrir ele e ver, tá? É esse cara aqui, ó. É o Cedar Bridge. Então se você for lá no HDRI Heaven, você vai poder baixar ele gratuitamente. E eu até já utilizei em outra cena, aquela de Nova York. É esse mesmo céu nublado, tá? E tá aqui, enfim. Eu só adicionei ele aqui. O que eu fiz só de diferente foi que na parte do BG, tá? Eu acabei utilizando uma variação dele, porém com um gama maior, porque esse gama aqui tava 1.8 para luz ficar mais intensa, com mais contraste. E no BG, como a gente tava para ver, né? Então eu peguei e utilizei com gama maior para não estourar tanto. Eu vou mostrar até isso aqui agora na prática. Se eu abrir aqui um render interativo, já tá rolando, ó. Eu vou desligar o direct para você ver, ó. Ó como tava contrastado, como tava estourando muito aqui, tá? E como eu não queria que estourasse tanto assim, eu liguei uma variação dele com um gama um pouco maior. Ainda assim tava estourando, e daí eu dei jeito nisso. No tone mapping aqui, ó, eu usei um highlight compress de 5, né? Se deixar em 1 tava daquele jeito. Então com o 5 já voltou toda essa informação do céu aqui. Eu tô usando um LUT, esse King blá 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 Graphic 03 com 0.7 de intensidade, justamente para poder ter mais contraste, né? Olha só. Então é basicamente isso que eu fiz aqui nessa pós. E eu tô começando ao contrário aqui nesse vídeo, porque eu vou desligar os layers e eu quero que vocês entendam como foi a construção dela, tá? A luz, basicamente, isso que eu faço aqui, ó, eu faço quase em todas as minhas cenas nubladas, porque eu já sei que é uma receitinha que funciona. Você pode usar essa configuração que você tá vendo aqui, ó. E usando esse HDRI, vai frouxo, que funciona muito bem, tá? Então legal, uma vez eu já tendo o meu clima e as minhas referências, né? É importante ter referências, né? Então eu já tinha as minhas referências, como eu abri para vocês aqui. E depois então, eu já tinha uma coisa muito parecida aqui, só usando a luz no HDR e mais nada, tá? Eu comecei então a fazer a base, eu queria aquele chão, né? Aquele piso. E daí o que eu fiz foi então colocar o chão, que nada mais é, deixa eu mostrar para vocês aqui, do que um plane. Eu fiz um plane aqui, ó, que tinha uma textura, e essa textura, deixa eu até ter que abrir aqui a bridge para mostrar para vocês, é da Quixel. E daí se vocês forem ver o que a gente tem de textura, aqui não tá escrito, tá gente? É muita coisa, muita textura boa, muito objeto escaneado legal, né? Mas para você ter uma ideia, vamos ver se a gente acha aqui, ó. Eu acho que, ó, Iceland Sand and Rocks, esse aqui foi um dos que eu usei. Se eu procurar aqui, ó, Iceland, vamos ver o que vai aparecer. Tá aqui, ó. É esse daqui, ó. Só que com mais reflexo eu coloquei. E daí as outras pedras que vocês já estão vendo de onde elas saíram, daqui, olha só a coisa mais querida. Isso aqui, tudo muito bonito, olha só. A qualidade desses blocos, gente. Enfim, a primeira coisa que eu fiz foi texturizar esse plane com isso aqui, ó. E se a gente ligar o interativo, a gente vai ver uma prévia desse piso já com displacement. E eu coloquei mais reflexo porque eu queria que ficasse parecendo meio molhado, né? Então foi assim que eu fiz isso aqui, tá? Só que se você for olhar a imagem que eu fiz, não parece aquilo ali. Parece que tem muito mais pedra aqui. E como é que eu fiz pra dar essas nuances de diferença aí, ó? Parece até que meio que aqui atrás pode correr até quando chove, escorre a água por aqui, ó. Porque tem essas entradas aqui, né? E como é que eu fiz isso? Se a gente apertar o F2, a gente vai ver que é só um plane, né? Mas eu criei uns outros planos de textura, que são esses aqui, ó. Eles estão escondidos porque o que eu fiz, ó, eu deformei eles para eles ficarem tipo meio abaulados assim, tá?
E cada um desses tem uma textura diferente. Então quando texturas diferentes que eu digo, dessas aqui do Bridge, ó. De repente num daqueles planners eu usei esse. No geralzão é esse aqui. Daí no outro eu usei esse, no outro eu usei esse aqui, ó. E daí com isso a gente fez várias diferenças. Se eu for agora mostrar o interativo como vai ficar, tu vai ver que já tá bem mais rico, né? Então aquela parte onde parece que a água pode correr é ali atrás, ó. E aqui na frente, ó, tá bem legal. E mesmo o plano não ultrapassando esse aqui, como é com displacement, eu uso mais displacement, e daí só o que estruda são as pedras, né? É basicamente isso, tá? Então foi dessa maneira que eu fiz o chão geral, né? Aí depois disso, gente, eu tenho a minha cabana mesmo, né? Tá aqui, ó, então eu vou até ativar pra você ver aqui, tá vendo, ó? A cabaninha, ela tá aqui no lugar. Vamos fazer um render interativo. Eu vou abrir isso aqui para você conseguir ver melhor, né? Mas ó, então a gente já tá com cara do que eu esperava. De luz, gente, a gente só tem o HDRI de luz externa. Ali dentro eu coloquei uns pontinhos de luz na luminária da cama e uma luzinha aqui, que não é luz na verdade, é só um light material no filamento da lâmpada que eu coloquei ali, tá, gente? Então olha só. Vocês viram que não teve grandes coisas, né? Eu usei uma composição de alguns materiais escaneados da Quixel, usando através do Bridge. Se você não sabe como tirá-la do Bridge e aplicar na sua cena no 3D Studio Max essas texturas, você procura aqui no meu canal, que eu explico exatamente como você fazer o download do Bridge, que é da Quixel, né? Mega Scans. Como aplicar uma textura, como usar no Corona, no 3D Studio Max, importar, eu mostro tudo isso, eu tenho um vídeo completinho aqui, basta você assistir, tá? Por isso eu não vou me aprofundar nele aqui agora. Mas o que eu quero falar mais exatamente é sobre isso, sobre essa cena, tá? Olha só, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês que eu inventei. Não sei se fui eu que inventei, mas pra mim fui eu que inventei porque eu não aprendi com ninguém. Mas... eu queria deixar a parte, vou mostrar aqui, o que tá mais perto do chão, eu queria que parecesse molhado, tá vendo? Se você for ver essa escada aqui, ó, parece que ela tá molhada até aqui, tá vendo, ó? Molhado, 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 molhado. Como é que eu fiz isso, gente? Eu poderia pintar essa textura, pegar e mapear, meu Deus do céu. Eu resolvi fazer diferente. O que eu fiz? Eu peguei essas madeiras que temos aqui. Deixa eu desagrupar isso aqui. Tá? Esses... Tem uma coisa errada. Isso. O que eu fiz, gente? Eu peguei, detachei a parte de baixo dos pilares. Dupliquei, claro, né? E daí detachei, porque o pilar ainda tá ali embaixo, tá vendo? Dei um shell nessa modelagem e apliquei uma textura que é essa aqui, ó. Molhado eu escrevi. O que eu fiz, gente? Ela nada mais é do que ela tem uma opacidade em gradiente. Então ela começa mais transparente para menos transparente, claro. E daí ela nada mais é do que uma textura escura com reflexo. Então é tipo como se fosse água, né? E aqui embaixo tem menos transparência, então até fica a sombra, fica menos luz, então fica mais escurinho. E em cima vai começando a ficar transparente e a opacidade, então até de repente fica esse degradê natural aí de molhado, tá? Então se você for ver até a texturinha aqui, dá pra ver que ela é molhada, porque eu botei um gloss ali de 0,76 nela e um IOR de 1,6. Foi assim que eu molhei as madeirinhas aqui dela, tanto dela quanto da escada, porque a escada também era uma coisa só. Eu dei um slice aqui, dei um shell nesse negocinho aqui e texturizei com um gradient, mapeei ele no eixo Z e daí ficou desse jeito aqui, tá? Então essa é uma curiosidade aí, que foi a maneira que eu fiz para ficar molhado aí logo no pezito
da cena, tá? Vamos lá, outra coisa, gente. Então, a gente já viu ali como é que vai ficar a cena. Depois disso, eu coloquei as pedras, né? E as pedras são essas. É uma cacetada de pedras. Se você for ver, tá vendo? Pedrinha, pedrinha, pedrinha. Mas elas não têm uma resolução ridícula. Tipo, ela não é milhões de polígonos. Ela é muito leve, gente. Olha só. Cada pedrinha dessa é bem leve. Ela não tem nada de altamente milhares de milhões de polígonos, não. Elas são só alguns. E daí, claro, isso aqui eu tive que distribuir na mão, tá, gente? Eu podia usar um Forest ou um Corona Scatter pra distribuir, mas como eu fui no olho, assim, colocando aonde eu achava que ficava mais interessante, que formasse uma barreira visual lá pra gente não ver o limite do plane que eu coloquei lá também, né? Que eu achava isso importante. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. E o materialzinho dessas pedras, ela é assim, ó. Deixa eu pegar aqui com a pipeta um materialzinho de uma pedra dessa pra você ver. Tá aqui, ó. Tem um diffuse, tem o glossiness, tem um bump e tem um displacement. É basicamente isso, mas isso tudo já vem fornecido já. Quando você usa o bridge, importa, já vem o modelo já texturizado com tudo certinho, tá? Não precisa fazer nada. E daí a composição sim que eu tive que alterar, né? Tive que ajustar para ficar na composição que eu acreditava estar correto. Pra gente não ver essas emendas, né? Você viu aqui que antes tá bem reta essa emenda aqui de uma textura para outra. Então eu coloquei as pedras nos lugares onde elas fossem esconder isso. E daí parecer bem natural. Foi o que eu fiz. Então estão aí, ó. As pedras na cena, junto com a cabana, tá? Então já tem bastante coisa. Só que ainda não parecia que estava na beira do mar, até porque o HDR é meio que num campo. Isso aqui parece até Londrina, não sei. Parece algum lugar que não é perto do mar. Mas o céu eu gostava que ele continuasse desse jeito. Eu gostei do céu que estava aqui. Então o que eu fiz, gente? Primeiro eu queria botar um morro aqui atrás, tá? E esse morro, olha onde é que eu achei ele. Eu vou desligar ele aqui, tá aqui, ó. Morro. Pum. É um morro. Deixa eu até isolar ele, mostrar ele aqui pra vocês, ó. Ele é um morro. Texturizadinho. Tem bastante polígono até. Onde é que eu consegui esse morro, gente? Tem um site que eu gosto de pegar uns modelos escaneados, que é esse aqui, ó. Sketchfab. Deixa eu ver se é esse aqui. Sketchfab. Tem muita coisa aqui, tipo low poly, mas bem legal. Então se a gente vier aqui, ó, best selling. Olha só, uma coisa que acontece na verdade é que ele tem muita coisa de jogo, tá? Eu acho que essa galera que faz isso aqui é mais pra jogo, mas tem coisas também. Então assim, ó, se eu for procurar aqui, sei lá, onde é que tá o search? Ah, tá aqui. Mountain. Vamos ver o que vai aparecer. Aqui, ó, umas montanhas aí, ó. Isso aqui custa $18, por exemplo. Mas aquele que eu baixei, eu acho que era free, inclusive. Você pode vir aqui e procurar free, ó. Tá? De 3, enfim, pode procurar o que quiser. Mas vamos abrir essa montanha aqui só pra gente ver. Ó que legal. É um modelo low poly, nem tão low assim, mas que você pode usar, botar aí, eu quero usar de fundo, ó. Olha só que legal, tem uma baita de uma textura, tem coisas bem legais nesse site. Enfim, só para você saber da onde que veio esse morro aqui, tá? Veio desse site aí e eu coloquei ele ali. E daí ele já deu mais um detalhezinho. E depois disso eu coloquei umas árvores, né? Só para dar uma vegetaçãozinha. Eu botei uma lá em cima do morro e mais uns arbustos aqui. Eu vou ligar de novo o nosso render interativo para você ver como é que tá ficando. Ó, então tá aqui, ó. A gente tem aqui, ó, uns arbustos que nada mais é do que tipo árvores secas, tá? Eu tirei as folhas das árvores e daí ficaram esses trequinhos aqui. Menos esse tronco que tá aqui, ó. Tá vendo essa árvore seca que tem aqui? Também é da Bridge, da Quixel, tá? Se você vier aqui e escrever tree, tá aqui, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra, olha só. Tá vendo?
Então você pode aí ver em 3D ela se quiser, ampliar. Tá aí, ó. Modelo em 3D. Baita textura, baita tudo, tá vendo, gente? Ó, lindona pra você utilizar esse modelo em 3D. É ele que tá ali, tá? E daí a cena estava praticamente pronta, porque, pô, eu tinha o morro que eu queria lá atrás, mas eu ainda não tinha aquela parede de morro lá atrás, e a água, eu não tinha o mar, eu queria fazer o mar, como é que eu vou fazer isso? E daí eu usei uma imagem de background, de BG, tá? E daí eu vou falar uma coisa que aconteceu, uma outra técnica que eu utilizei, que é a seguinte. Eu vou pegar aqui o background para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui com a pipeta e vou dizer o seguinte. Eu usei uma Corona Light Material, porém sem emitir luz, só porque eu queria que ela tivesse a mesma quantidade de luminosidade do meu HDR. Então, tipo, com a intensidade 1 já ficou bom, e daí ela ficou tão acesa quanto mesmo, mas não está iluminando, não está emitindo luz, tá? E daí uma coisa que eu fiz foi o seguinte, ó. Começou assim, tá? Eu coloquei o BG ali, pra você saber qual foi esse cara aqui, ó. Porém, flipado, inverti ele, tá? Como é que eu fiz isso? Direto no material aqui, ó. Vamos ver se tá aqui, ó. Eu usei menos... Aqui, ó. No tiling eu coloquei -1. Porque se eu boto 1, ele vira pro outro lado. E -1, ele inverte, né? Então aqui direto eu já coloquei aqui. E daí eu vou te mostrar um preview de como vai ficar isso aqui. E daí aconteceu isso, ó. Eu tava feliz porque, olha... Eu tinha o morro ali atrás. Eu tinha o mar. Só que eu não gostei nada dessas nuvens aqui, desse céu. Eu tava adorando as luzes que tinha. Até porque aquela luz ali que tava dando uns reflexos legais aqui. E quando eu botei esse background aqui, cagou tudo. E veio um pouco de azul. Eu não queria azul. Eu queria que ficasse nublado mesmo, né? A parte que eu queria mesmo dessa imagem é basicamente até aqui, ó. Daqui pra cima eu podia ter o meu céu. O que foi que eu fiz, gente? Eu fui lá no meu Corona Light Material. Usei ele aqui na cor. E na opacidade, olha que bacana. Eu criei um ramp de opacidade. Então, a gente está enxergando até onde eu quero. E depois eu não quero mais. Inclusive, se eu botar aqui para visualizar isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Como é que ficou esse ramp aqui, ó? A gente enxerga até aqui e daqui pra cá ele tem um degradezinho e depois não enxerga mais. Foi o que eu fiz nesse material. Daí quando a gente foi renderizar de novo, olha só como é que vai ficar isso aqui. Tadá! A gente tem o nosso morro, a gente tem o nosso mar e o céu aqui, gente, ficou o de trás. Porque eu coloquei opacidade. Entendeu, gente? Então foi um jeito que eu descobri aí. Que eu fiz. Não tinha visto também isso, mas eu faço de vez em quando essas doideiras aí. E funciona muito bem, né? Então a gente casou uma coisa com a outra ali. E não ficou tipo... Porque a gente podia ter dado um slice ali naquele plano. E deletado ele pra cima. Só que o que ia acontecer? Ia ficar uma marca. E dessa maneira não fica a marca. Por quê? Porque o degradê tá acontecendo. Então o Mick tá mixando aquelas nuvens ali embaixo. E depois... Pum, ficou bem bonitinho, tá? Outra coisa que eu usei, gente, é aqui, ó. Quando eu disse que eu usei o BG diferente aqui, ó, eu coloquei ele e copiei ele também para refração. Por quê? Porque eu tinha vidro aqui. Então, quando eu queria ver através do vidro fosse a mesma intensidade do que eu tô vendo aqui, eu precisei copiar para ver o direct aqui, esse HDR com gama um pouco mais de 1.3, ele tinha que ser nos dois, porque eu tinha refração. Se eu não tivesse nada de refração, nem precisava ter aqui, tá? Mas como tinha, eu preferi deixar assim. Gente, daí a cena estava praticamente completa, né? Só faltava um pequeno detalhe aqui, que é um fog, né? Então o que eu fiz? Eu adicionei um material aqui em Global Volume Material. E eu vou copiar ele aqui. Opa, não dá pra copiar pra lugar nenhum. Vou te mostrar aqui. Eu vou copiar ele aqui, ó. Pra você ver qual é a configuração dele, tá? Ele tem aqui, ó, 200
tem 2 milhões de distância, 2 milhões de centímetros, né? 0,5 no direcionalidade. Enfim, essa aqui é a configuração que eu usei. Eu fui testando, tá grande pra caramba assim, porque de certo tava muito... Eu vou poder até fazer um teste aqui pra ver como é que fica com menos isso. Agora que eu ativei ele, vamos ver a diferença. A gente vai ter... Não vai ter esse morro tão escuro lá atrás. Vai dar essa atmosfera. E a gente pode até aumentando essa atmosfera se a gente for diminuindo aquele valor ali. Eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu acho que casou melhor assim, sabe? Se a gente diminuir bastante aqui, vamos ver como é que ficaria. Vou botar 2 aqui. Olha só o que acontece. Começou a ficar bem lavado o morro lá. Por quê? Porque esse fog está se aproximando. E por algum motivo a gente começou a ver mais essa marca aqui do nosso plane ali, tá vendo? Que antes tinha desaparecido. Mas olha só, ficou mais fog ali ainda. Eu posso diminuir isso aqui ainda, ó, e botar aqui, ó, 5. Olha só. Mais fog. Dá pra fazer, gente. Só que daí a gente começa a perder informação ali de trás. Eu gosto também, tá? O de Nova York eu arregacei, botei bastante. Porque dá um negócio legal, mas por algum motivo isso aqui não funciona direito, tá vendo? Essa junção aqui. Mas fica legal, né? É só de repente baixar um pouco a intensidade do BG. Vamos tentar, vamos ver como é que a gente poderia resolver isso. Se eu quisesse que tivesse esse fog. 0,8, 0,5. Realmente não sei o que está acontecendo. Ah, eu sei por quê. Você sabe? Porque o fog ele influencia provavelmente nesse plane aqui. E não influencia no HDRI, né? Porque não é um plane que tá ali atrás. Deve ser por esse motivo, tá? Eu teria que arranjar uma outra forma de fazer isso aqui. Mas olha só como fica bonito também. Mas não foi desse jeito que eu fiz, né? O que eu fiz realmente foi deixar isso aqui bem grande. Desse jeito aqui. E daí a gente tem só um pouquinho de fog. E a cena ficou completa, gente. Vou deixar ela aqui limpando aqui, ó. Mas é isso. Será que tem mais alguma coisa que você perguntou aí pra mim? A cena ficou leve, ó. Se eu for salvar ela como, vou te dizer que tamanho que ela tem. Ela tá com 159 MB. Pra renderizar, gente, eu consegui... Eu tava fazendo uma animaçãozinha disso aqui. E em 1920 de altura, depois de carregar os mapas na memória RAM e tal, eu acho que levou 3 ou 4 minutos só de render. Isso aqui, tá? Porque a cena não é complexa realmente, ela é uma cena que tem poucos polígonos, o que tem mais é de textura mesmo, mas a luz é simples e ficou desse jeito aí. Eu gostei pra caramba do resultado quando eu consegui alcançar e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Abre a cena Under. Se você quer uma cena minha aberta, mas em algum episódio aqui dessa nova série, Abre a Cena Under, basta você, de repente você vai lá no meu Behance, copia o link da cena que você quer e escreve aqui, ó, ou só comenta aí, ó, Abre a Cena Under, aquela uma do, sei lá, aquela uma de qualquer uma, só me pede aí e eu vou fazer um vídeo pra você explicando como eu fiz aqui, passo a passo, como eu cheguei naquela imagem, como são as texturas, quais são as técnicas que eu usei, por exemplo, né, como eu mostrei para deixar esse tronquinho molhado aqui, ou para inserir esse background sem influenciar no céu do meu HDRI, enfim, várias coisas que eu posso compartilhar com você das cenas que eu estou criando aí semanalmente, diariamente quase, né? Mais uma vez, se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. E é isso. E também não deixe de comentar aqui coisas que você gostaria de ver no canal. Eu fiquei sabendo que tem muita gente que quer tutoriais sobre o básico. Eu sempre tô, às vezes, pensando em como é que eu posso passar uma coisa mais avançada de repente, mas a grande maioria das pessoas me pede coisas básicas, coisas como modelar alguma coisa bem simples, ou até a interface do 3D Studio Max,
Enfim, se você tem alguma dúvida, não deixe de comentar, mesmo que ela pareça boba, mesmo que ela pareça simples. Não existe pergunta simples, não existe pergunta boba, tá? Se você tem qualquer dúvida, deixe aqui no comentário que eu vou ter o prazer de gerar conteúdo pra... Como é que eu posso falar? Tirar a sua dúvida? Não, eu ia falar uma outra palavra bonita que eu esqueci. Mas é justamente para tirar a sua dúvida e te deixar ainda mais a par aí desse mundo da renderização, do 3D, de tudo isso que eu adoro fazer, tá bom? E é isso, gente. Joinha, compartilha, curte e comente. E falou e dá-lhe render.